Olá, eu vi uma frase bem interessante esses dias, né? Não sei se é dessa pessoa, ele ouviu de outra, mas enfim, que fala assim, que um dia, né, todos nós seremos esquecidos. E eu tava falando isso com meu esposo e ele falou assim: Não, eu não vou ser esquecido, não, porque eu faço coisas muito importantes no trabalho e meu nome vai ficar gravado, porque daqui não sei quantos anos ainda vai estar lá. E eu falei: E se daqui a alguns anos nem existir mais computador? E daqui a 100, 200 anos, onde é que vai estar, né? Eu quero dizer que nós, né, mesmo as pessoas famosas que fizeram grandes feitos, muitas delas um dia vão ser esquecidas. Hoje em dia ainda estão nos livros, né? E depois, porque o mundo vai se modernizando e muitas coisas vão sendo apagadas da história, né? Fica apenas as coisas que Deus quer que esteja, né? É igual a palavra dele, que não muda, é imutável, né? E ainda continua. Embora eu não acredite que a gente vai estar, que esse mundo ainda vai existir daqui a uns 100, 200 anos, né? Porque tudo está se cumprindo. Mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente fica pensando muito, né? E será que eu vou ser lembrado? E o mais importante é o que que Deus tem pensado de nós, né? A gente tem que agradar a Deus, mas eu falo isso por mim mesma. Sempre eu penso que eu não fiz o bastante. Eu sei que é impossível, a gente nunca vai conseguir agradar a todos, nunca, né? E nem esse é o objetivo. Mas é importante o que a gente deixa no coração das pessoas, mesmo as pequenas coisas, né, que a gente faz, como que nós seremos lembrados para os nossos familiares, para os nossos amigos próximos, né? Porque claro que vão ter pessoas que não vão lembrar da gente, nem sabe que a gente existe, né? Agora com essa questão das redes sociais é mais fácil, né? De ficar visível para pessoas desconhecidas e pessoas desconhecidas ficarem visíveis para a gente, né? Isso é muito interessante. Mas o importante de tudo é o amor, né? Nas pequenas coisas. O amor a gente pode fazer ele de pequenos gestos, né, do dia a dia, vendo a necessidade do outro, vendo que alguém tá só, mandar uma mensagem. Tanta gente só nesse mundo, esse país que eu tô, meu Deus, que país solitário. E quantas pessoas que eu vejo assim sofrendo, sabe, com essa questão de solidão. E o livro até que eu coloquei aqui da Poliana, que ela diz como pode, né? É o lugar mais, uma cidade tão grande onde existem as pessoas mais sozinhas. Sempre eu penso nisso. Que mundo estranho que a gente mora, né? Eu acredito que mesmo a gente não concordando com a opinião do outro, é interessante. Eu mesmo gosto de fazer amizade com pessoas totalmente diferentes de mim. Eu tenho amizade com gente totalmente. E é incrível, parece que eu atraio essas pessoas mesmo, assim, que são o oposto de mim. Tenho amizade com muçulmana, ela ia na minha casa, uma vizinha mesmo que eu morava no outro bairro, ela era uma fofa, ela levava bolo pra mim, eu tinha roupinha de bebê, dava pra ela. E ela falava lá do livro dela, falava da Bíblia. E até foi interessante que muitas coisas que eu não conhecia do Alcorão eu aprendi, assim, para não que eu, que eu continuo com mais convicção ainda na palavra de Deus, que é a Bíblia, né? Mas é interessante como que Deus faz as coisas, né? Eu acredito, assim, que a gente, independente se a gente concorda ou não, eu realmente abomino o Alcorão. Eu acredito que não tem nada, tirando os livros bíblicos, né, Isaías, que as pessoas podem até encontrar, né, se converter através da Isaías, o Alcorão em si, eu abomino esse livro, mas eu amo a pessoa, eu amo o ser humano. Eu amava de muito, eu tenho muito carinho por essa vizinha e por tantas pessoas que moram aqui, eles são muito fofos mesmo. Eu gosto muito do ser humano em si. É a mesma coisa, eu não gosto, sou totalmente contra o prática homossexual. Não, eu sou contra, mas eu tenho amigos maravilhosos, pessoas que me respeitam, eu respeito eles. Eles não falam das coisas sexuais deles pra mim, eu não falo da minha vida pessoal com meu marido com eles. Então tá tudo certo, eu acho que tem que ter esse respeito, essa barreira. Se você não quer ouvir, né? Então não fale coisas que o outro não queira ouvir. É a mesma coisa, acho que tudo tem esse respeito, essa barreira. Se você impõe a barreira que você não quer ouvir, a pessoa também não vai falar. E como eu já falei no outro vídeo anterior, eu já cheguei a trabalhar numa escola muçulmana. Eu não concordo com nada, mas isso eu tenho interesse de ouvir, sim, sobre outras religiões. Não que eu concorde, não concordo com, com quase nada, mas eu respeito elas, eu tratava com muito amor elas. E a comida, meu Deus, comida turca é uma das melhores comidas, eu amo demais. Então, elas eram muito, muito, muito carinhosas comigo. Eu gosto muito, né? Claro que tinha uma outra, né, que sempre tem, no meio cristão também, tem uma outra personalidade que a gente não matcha, né, como fala aqui onde eu moro, não combina. Mas eu acho que mesmo que tem pessoas que têm um gênero diferente do nosso, a personalidade totalmente diferente da nossa, o importante é mostrar o amor, o respeito. E a gente nunca sabe do porquê que aquela pessoa é assim,
qual é, de onde que ela veio, porque todos nós viemos de famílias diferentes, nossa, eu estou num país onde tem milhares de culturas aqui dentro desse país. E e nós também temos nossas culturas, mesmo sendo brasileiros, nós temos, cada família tem uma cultura do jeito, uma forma de criação, essa é a verdade, né? De criação diferente, né? E essas barreiras, esses muros que a gente coloca entre nós e outros seres humanos é realmente a falta de amor, como a Bíblia fala, que no fim dos tempos o amor se esfriaria, porque a gente quer sempre defender a nossa opinião, nem que tenha que passar por cima do outro, muitas das vezes isso é triste. Eu tava ouvindo um testemunho de um pastor. Isso me fez refletir muito, né? Que ele estava debatendo uma situação com uma pessoa e só que ele esqueceu de perguntar por que que a pessoa estava fazendo aquela pergunta. E ele perguntou: e quem se suicida vai pro céu? Ele falou: ai, não, isso não tem a ver com a sua. Não sei, só que ele deu uma resposta má para a pessoa, né? Isso não interessa, a gente não tá falando disso. Só que depois ele descobriu que a mulher do homem tinha se suicidado, por isso que o homem queria saber o porquê, se ele teria salvação. Então, às vezes, a gente quer tanto estar certo, tanto colocar nossas opiniões, que a gente esquece de ouvir o outro, né? E eu acho que o ouvir é mais importante do que estar certo. Muitas das vezes a gente não é dono da razão, a gente não sabe todas as coisas, por mais que eu sou cristã e eu tenho minhas convicções totalmente, e eu acredito que é importante a gente ouvir por que que o outro é assim, por que que o outro faz assim, né? Age dessa forma ou fala desse jeito. E o amor é a única forma de transpor barreiras, de transpor eh, limitações e muros, né? É bem difícil, eu tenho pensado muito sobre isso, né? Porque onde eu tô tem tantas barreiras, tem tantas coisas assim que é difícil entender. Logo que eu cheguei aqui, eu não falava a língua, às vezes até eu falar, é melhor você nem entender a língua do povo, né? Porque pelo menos eu acho que todo mundo tá falando bem de você. Depois que você entra na cultura que você entende, você vai vendo tantas coisas difíceis, tantas. Eles não tratam as pessoas más aqui, mas eles têm muitas barreiras que eles não querem estar com os imigrantes, têm os seus grupos, e os próprios imigrantes, cada um tem seu grupo. É como se fosse é muita segregação, né? Essa é a palavra segregação. E isso a gente não vê no Brasil, né? Porque todo mundo chega, faz amizade com todo mundo, tem aquela mistura toda, né? E se chega um estrangeiro, então a gente acha super legal, né? E tal, e aqui já não é, né? O povo já tá de saco cheio de estrangeiro aqui. Então é complicado essas coisas, né? Como que a falta de amor e a falta de Deus muda tudo, né? E eu tenho visto isso por mim mesma, como cristã, eu deveria amar mais, né? Conhecendo a Bíblia, deveria entender mais o lado do outro, ter mais empatia. E eu tenho que melhorar muito, né? Eu tenho buscado muito Deus pra me colocar no lugar do outro, porque não é fácil, né? A gente quer estar certo, né? E nem sempre isso é o mais importante. O mais importante é ajudar o próximo, ver a necessidade que tá precisando, alguém que tá precisando de ajuda, independente, porque Jesus fala fazer o bem sem olhar a quem, né? E o vídeo de hoje é sobre isso, é sobre o amor. Eu não entendo direito o que é o amor, mas a expressão do amor por mim, pra mim e por mim, acredito por todos nós, foi Jesus se entregando naquela cruz. Ele não precisaria fazer isso, ele não precisava de nós, mas ele se entregou, mostrando o amor puro de Deus para conosco quando ainda éramos pecadores. Obrigada por esse vídeo, Deus abençoe.